10h22. Acho que todos têm algum tipo de lembrança ou algum tipo de ligação com Cid Moreira, que por tantos anos esteve no rádio e principalmente na televisão. Eu já ouvi dizer que muitas pessoas, Sabino, respondiam o boa noite assistindo a ele no fim do jornal. Você com certeza tem mais memórias do que eu em relação à atuação do Cid Moreira. Ah, sim, lógico, marcou uma época em que os jornais não tinham exatamente um âncora, mas um locutor. Cid Moreira era um locutor, era um homem mais focado na qualidade da sua voz, indiscutível, né? na interpretação das notícias, na contextualização ali, por intermédio da sua voz, de tudo que estava acontecendo. E depois foi a vez da televisão mudar um pouco para receber a figura de um âncora, aquele que, de alguma forma, ancorava as notícias e até opinava em alguns casos. Não era o caso de Cid Moreira, mas foi, sem dúvida nenhuma, uma voz que marcou a história do país, não só a história da televisão e do rádio, mas a história do país. E o nosso Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, comandado pelo jornalista Milton Parron, separou um trecho da radionovela Sonho e Fantasia, a história de Zé Caolho, com Cid Moreira e Dárcio Arruda na narração. Sonho e Fantasia apresentará hoje a história de Zé Caolho. Mais esmola para um pobre cego, pelo amor de Deus. Mais esmola, pelo amor de Deus. Será crime pedir? Será crime estender as mãos à caridade pública? Mãos que poderiam estar dignificadas pelo trabalho? A época das radionovelas, e Cid Moreira participou de algumas, inclusive Sonho e Fantasia, a história de Zé Caolho. Quem está conosco agora é o nosso colega aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, o Nelson Gomes, que é a voz padrão da Rádio Bandeirantes e também da Band TV, aquela que você escuta nas nossas vinhetas, nas nossas chamadas. Nelson Gomes, que entende muito bem a importância, o peso da voz em algumas profissões. Tudo bem, Nelson? Bom dia. Oi, Lupato. Tudo bem? Bom dia, Sabino. Bom dia, Bom dia, Nelson. Nos acompanhando. Bom dia. Qual foi a importância de Cid Moreira na consolidação da profissão, que também é hoje a de locutor? Bom, Cid Moreira começa como locutor e eu tive a honra, né, de não o conheci pessoalmente, mas comecei na mesma emissora que ele começou em Taubaté, na radiodifusora de Taubaté, né? Então ele também veio muito de baixo, galgou com a voz potente que ele tinha, obviamente foi conseguindo os espaços que eram necessários. E um detalhe interessante, naquela época, isso durou mais ou menos até 1990, quando eu já estava na Bandeirantes, que eu entrei na Bandeirantes em 87, e para você, por exemplo, entrar na Rádio Bandeirantes, você precisava ter uma voz potente, né? Era o que se exigia também de um locutor, não era só a capacidade dele, mas também era a voz potente. E o Cid reunia tudo isso, né? Porque sempre foi muito potente, muito presente a voz dele, né? As lembranças que você sempre tem do Cid é exatamente mais da voz até do que dele pessoalmente, né? Tal era a força que ele carregava naquela voz.
E ele sempre foi um exemplo para todos nós, independentemente da idade que a gente pudesse ter, se eram mais próximos da idade dele ou um pouco mais distantes, como eu, por exemplo. Mas ele sempre era um exemplo a ser seguido. Eu lembro que eu cheguei a dar aulas no SENAC, aula de apresentação de TV, e isso há muito tempo, na década de 80 ainda, e eu dizia o seguinte, para que a gente usasse ele como espelho, né, ele como exemplo, e a partir daí criasse uma figura, criasse a sua própria imagem, né, porque realmente ele era um balizador. Então, ele não era qualquer locutor ou qualquer apresentador, ele era um exemplo, né? E sempre foi uma pessoa muito amável, né? Havia um prêmio, que aliás o Boechat ganhou muitas vezes esse prêmio, e o Cid Moreira era o au concours desse prêmio, né? Ele estava em todos os prêmios, mesmo que ele tivesse dificuldades, inclusive de se locomover do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Se faziam muitos esforços para que as datas pudessem coincidir com as dele, né? Para que ele estivesse sempre presente. E era uma pessoa muito alegre, muito feliz, né? Que não refutava ninguém, estava sempre conversando com todos ao seu redor. E, de certa forma, sempre foi uma pessoa muito humilde. Eu não me lembro do Cid Moreira, todos os momentos que eu o encontrei, tive a oportunidade de encontrá-lo, não foram poucos momentos, mas assim, ele nunca foi maior do que ninguém nesses locais. Apesar de ele ser o maior que estava, das pessoas presentes que estavam ali, ele realmente era aquela pessoa que todos gostariam de estar próximos ou gostariam de ter trabalhado junto. E ele nunca foi superior a essas pessoas, ele sempre foi próximo a elas. Pelo menos eu digo. Eu não conheci ele no dia a dia do trabalho, né? Mas acredito que era essa pessoa porque ele deixou um legado de admiradores muito grande, inclusive no local onde ele trabalhava. O Nelson Sabino, bom dia. Olha só, a gente tem sempre, nós que trabalhamos em rádio, não necessariamente com as vozes privilegiadas que vocês têm, a gente fica com aquela inveja boa, né? Aquela tentativa de imitar vocês, que são a voz padrão. E sempre quando nós temos editoriais da casa, postura, oficiais da casa, vocês são responsáveis pela leitura, no caso o Nelson aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas explica pra gente um pouquinho dessa arte da locução, não só da impostação de voz, às vezes nem necessária é, dado o tamanho e a potência da voz, mas principalmente a interpretação do texto, a posição ali da casa, do editorial, da opinião que está sendo transmitida de um jeito melhor que vocês fazem por causa da voz. Conta pra gente como é que é um pouco isso. Então, vamos lá. Eu acho que o Cid Moreira, por exemplo, né, usando mais uma vez ele como exemplo, e sempre para mim sempre o será, né, porque é o início de tudo, ele, óbvio que você também tinha locutores tão grandes quanto o Cid, isso a gente não pode deixar de lado. Né? A gente, aí na Rádio Bandeirantes, a gente teve inúmeros locutores tão grandes quanto o Cid Moreira. O Cid ganhou uma exposição muito maior por estar onde estava, né? E por ocupar a cadeira de um dos principais noticiários do país, né? Líder de audiência naquela oportunidade e tudo mais. Então, ele se destacou, inclusive, pela imagem, né? Mas vozes, você viu, a gente mostrou agora há pouco do nosso arquivo, o Parron, Milton Parron separou o Cid Moreira e o Darcio Arruda. O Darcio Arruda era espetacular, é espetacular, né? E outros tantos que passaram por aí, Walker Blas, Ferreira Martins. Ferreira Martins é a voz mais cara desse país, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Hoje já não grava tanto quanto gravava antes, mas era a voz mais cara, é a voz mais cara que há hoje no mercado da locução. O que fez esses personagens serem tão importantes? Exatamente a impostação, exatamente a forma de fazer as suas interpretações e como se cria essa química, né? essa mistura. É muita percepção, né? Um bom texto, uma boa leitura, uma noção de que como eu posso colocar a voz e valorizar determinadas palavras, e isso faz com que a gente acabe sendo diferenciado de outras pessoas, mas é por conta do tempo, né? O tempo
nos faz, nos molda, né? Nós necessariamente não nascemos assim. Por exemplo, o Ferreira Martins quis ser jornalista, o Walker Blas, radialista. Eu, além de radialista, quis também ser jornalista, né? Por entender que eu precisava ser um pouco mais só, eu queria atingir outros públicos. E quando você atinge outros públicos, você também muda a sua forma de apresentação, você muda a tua condução da locução, porque aí você passa a falar para como é que eu posso dizer, para um veículo diferente. Por exemplo, hoje o rádio tem imagem, né? E eu e o Sabino juntos fizemos a rádio ainda sem imagem, né, Sabino? Em que você tinha uma magia do rádio, que as pessoas imaginavam como a gente era e o que nós estávamos fazendo. Hoje essa magia, ela se foi, né? O rádio se reinventou e acabou absorvendo também essa tecnologia. Então hoje a gente também tem que fazer uma locução mais falada, uma locução mais próxima de quem está nos vendo, e não aquela locução batida que a gente fazia antigamente, aquela coisa bem marcada, né, com palavras bem marcadas, né? Então, o que nos fez, o que nos moldou foi exatamente essa forma meio coloquial, que depois se transformou em informal. Acho que hoje você, principalmente você Sabino, sem querer jogar muito confete e já jogando, você é um dos precursores dessa mudança, inclusive na Rádio Bandeirantes, de padrão vocal. Você deve se lembrar disso, né? Sim. Até mais ou menos a tua entrada, a tua e de mais as pessoas que entraram com você naquela oportunidade, as vozes que você tinha na Rádio Bandeirantes eram vozes sempre muito fortes, muito poderosas, né? Exatamente porque a comunicação foi se alterando, você foi dando informalidade a essa locução, tirando essa coisa pesada, né? O Cid sempre foi um locutor pesado, o Cid sempre foi um locutor marcado, né? Haja vista aquela locução que ele fez sobre os textos da Bíblia, né? São tocantes, porque era a forma que era necessária, né? Eu não sei se hoje o Cid Moreira conseguiria fazer exatamente essa forma que nós damos a nossa locução, ou mesmo a nossa interpretação ou apresentação no rádio e na TV, exatamente porque ele foi moldado daquele jeito. Ele, por exemplo, é de uma época em que você não poderia fazer comentários. Você sabe disso, né, Sabino e Lupato? Eu não sei nem se você conseguiu perceber isso quando você ainda era pequeno, Lupato, porque a emissora onde eles trabalhavam, de certa forma, não gostava que você fizesse qualquer tipo de comentário. E não era um comentário de palavras, um comentário de expressões. Levantar a sobrancelha, né? Mexer um pouco a cabeça para o lado, para você mostrar indignação ou não, arrependimento, alegria. Você era inerte, você ali numa linha sempre de apenas a apresentação. E as coisas foram mudadas. Eu lembro que a gente tinha um colega, o Marcos Rummel, que trabalhou muito tempo aí na TV Bandeirantes. Ele tinha dificuldades para mexer a sobrancelha, para você ter uma ideia, a testa, porque ele foi tão moldado a não fazer nenhum tipo de expressão que ele não conseguia, em hipótese alguma, mexer essa parte. Eu até falava para ele, bom, pelo menos você não vai ter ruga nessa região do rosto, né? Porque hoje a gente fala muito com o rosto, fala muito com as mãos, né? Então é isso, eu acho que hoje a gente vai se moldando ao tempo. Por exemplo, hoje, Sabino, quando a gente faz uma locução, é muito engraçado isso, né? Até a década de 90, ter uma voz forte era preponderante, era uma marca registrada dos melhos anunciantes. No início dos anos 2000, mudou-se isso, passou-se a falar na voz natural, na voz normal. E aí a gente foi meio que ficando de lado, né? As nossas vozes já não eram tão normais assim, né? Então, porque mudou a forma de comunicação, mudou a forma de se comunicar, né? De se expressar aquele público que, obviamente, poderia consumir aquele produto. E aí você tem essa mescla que você tem hoje, que é muito importante, né? Tem espaço para todo mundo. É óbvio que o espaço para nós, com vozes mais fortes, ficou um pouco reduzido. Mas a gente tem voz padrão de emissora, a gente é voz padrão de rádio, não sou só eu, vários, Irineu Toledo é voz padrão hoje da Alfa FM e por aí vai, né, e tantos outros. A gente tem o Jorge Elal,
né, que foi nosso companheiro durante muitos anos aí na Rádio Bandeirantes, que é uma voz poderosíssima, trabalhou na Voz da América, quando havia esse serviço, e o Sabino deve se lembrar, né, Sabino, da Voz da América, que era um serviço que era preparado em Washington, né, e Fernando divulgado. Marcos, Eduardo Castro, trabalharam na Voz da América. Eduardo Castro, Antônio Celso, né, que Antônio foi Celso. nosso companheiro aí. Marques. Zé Nelo Marques, então muitos outros, mas você precisava ter realmente uma voz forte para trabalhar lá, porque era marcante. A voz forte naquela oportunidade era a marca que ela imprimia aquele produto, né? Então era necessário ter esse tipo de marcação, que o Cid imprimiu isso, o Cid Moreira fez isso com a emissora que ele trabalhava, né? Ele era uma marca presente, tanto que ele ficou na Globo, se eu não me engano, até hoje, né? Até infelizmente a ida dele, mas ele sempre foi alguém presente na Globo, sempre foi alguém presente sempre era convidado de alguma forma para estar em eventos, porque era a marca registrada da emissora. Nelson Gomes, a voz padrão da Bandeirantes, participando aqui conosco, falando um pouco sobre locução, que foi o que entregou tanto destaque a Cid Moreira ao longo de toda a carreira. Até pouco tempo atrás, Cid Moreira continuava com algumas locuções, né, Nelson? Sim, ele tinha um estúdio na casa dele. Eu esqueci o nome desse prêmio. O já ganhou tantas vezes esse prêmio. Me faltou o nome dele aqui agora. Eu tive a oportunidade de encontrar o Cid Moreira nesses eventos. Encontrei ele em alguns outros, mas precisamente nesses eventos a gente tinha mais oportunidade de conversar, porque havia ali uns almoços. Eu acho que até o Sabino chegou a participar de algum. Então a gente tinha uma proximidade maior, uma oportunidade de conversar. Ele tinha um estúdio na casa dele, onde ele gravava as coisas necessárias e enviava. Essa tecnologia de hoje é sensacional. Eu lembro do Darcio Arruda, aí na Rádio Bandeirantes. Ele fazia o Manhã Bandeirantes, sensacional. Esse programa que vocês estão fazendo, ele começou com o Darcio Arruda lá atrás, né? E eu tive a oportunidade de fazer algumas vezes, né? E ele dizia o seguinte, o Dácio, eu quero ver o dia ainda que eu vou poder fazer da minha casa ou de onde eu estiver qualquer tipo de trabalho nessa nossa área, né? Veja, hoje é possível isso, né? As coisas andaram tão rápidas, né? E que você faz nós estamos conversando aqui, eu tô aqui no centro da cidade, num estacionamento, conversando com vocês. Foi o melhor local que eu encontrei, né? Só não entrei de vídeo porque eu estou dentro de um carro, não ia ficar bacana. Mas eu poderia entrar de vídeo e entrar com vocês, né? Então veja o que a tecnologia nos propiciou. E o Cid Moreira tinha também essa facilidade dentro da sua própria casa, no conforto da sua casa. Então ele, olha, eu posso estar enganado, mas ele não parou em momento algum, desde que ele deixou lá o jornal que apresentava. Ele continuou fazendo os seus trabalhos, continuou fazendo algumas vozes, inclusive de locução para a própria emissora que ele trabalhava, e foi fazendo outros trabalhos, sendo contratado para outro tipo de locução. Isso é muito legal, sabe? A voz dele sempre foi, eu digo assim, o Cid, porque é a nossa referência que nós estamos falando nesse momento. Se você pegar a voz dele lá em 1970, ela é muito parecida com, óbvio que você vai ficando velho, a rouquidão vai aparecendo, mas o padrão vocal é o mesmo, né? E eu acho que ele foi muito rigoroso, inclusive com ele. Eu não sei se ele bebia, eu nunca, nesses eventos, eu nunca vi ele bebendo ou fumando, né? Que são objetos prejudiciais à nossa voz, né? Fumar, muitos dizem que é bom porque engrossa a voz, né? Então hoje eu nem recomendaria para alguém fumar, porque engrossar a voz não vai ser uma boa alternativa hoje para fazer trabalhos, né? Porque hoje a voz normal é a melhor, né? Comer cebola, por exemplo, é uma boa alternativa diziam, para engrossar a voz. Mas eu nunca vi o Cid, por exemplo, fumando ou bebendo, né? Então ele, de certa forma, tentou se preservar ao máximo possível para que ele pudesse manter o padrão vocal, né? Óbvio, respeitando a idade, né? As coisas também, elas vão se alterando, né? Não tem jeito. Vamos ficando velho, né, Sabino? Com certeza. Obrigado, Nelson, pela participação aqui conosco.
Obrigado, Nelson Gomes. Muito feliz de vocês terem ligado para mim, porque o Cid sempre foi um exemplo no meu trabalho, e como eu disse para vocês, eu utilizava nas minhas aulas ele como um parâmetro, né, principalmente para os rapazes, né? Eu dizia a elas: vocês mulheres escolham uma apresentadora que vocês entendam que possa ser significativa para a carreira de vocês, e para os rapazes eu pedia para escolher um homem, né? E o engraçado, o Cid sempre era o escolhido, mesmo que eu não falasse nada, né? Então veja como ele era um exemplo para todos nós lá atrás, né? E continua sendo, né? Eu acho que se a gente perguntar para muita gente mais jovem hoje, eles sabem quem é o Cid Moreira. Então olha a marca que ele deixou ao longo de todos esses anos. Valeu, Nelson, um abraço. Obrigado, Nelson, um abração. Obrigado para vocês, um abraço também. Tchau, gente. Tchau. Nelson Gomes participando aqui conosco, que hoje é um dos grandes locutores em atividade no Brasil também. E âncora também da Band News TV. Isso, e aqui conosco no Primeira Hora, todo dia às 7 da manhã. Você sabe que na sala digital Band Google a gente consegue traçar um perfil do que mais se fala sobre determinados assuntos ou determinadas pessoas. Claro que na manhã de hoje, uma alta gigantesca das buscas pelo nome de Cid Moreira, mas o interessante é que no Google e no YouTube, os brasileiros procuravam principalmente, antes de ser anunciada a morte de Cid Moreira, as leituras bíblicas do ex-apresentador, que chegou a gravar a Bíblia inteirinha. Nós temos um trecho aqui de Cid Moreira lendo a Bíblia. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Aí, um trechinho, um dos salmos da Bíblia, lido por Cid Moreira,